Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que alegria reiterada de estarmos aqui novamente diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro para, sim, levarmos o estudo do livro Obras Póstumas para que tanto nós quanto as pessoas que nos dão a grande honra de ouvir este programa, não só este que eu aqui que vos falo, Carlos Henrique Parente, mas todo o programa Luz na Penumbra, onde tem a oportunidade e o princípio básico de estudar toda a obra de Kardec, para que as pessoas tenham um contato mais direto, porque às vezes é difícil, em meio a tantas coisas que as pessoas fazem e tantos bons livros, mas é importante que tenhamos contato com aquilo que é primordial no conhecimento da doutrina espírita, que são as obras básicas de Allan Kardec. E não só os 5 livros, como costumo dizer, mas todo o trabalho de Kardec, porque a doutrina espírita está contida nesse trabalho. Não está contida em tudo que escreveram sobre o espiritismo. Então eu não tenho receio de dizer isso, porque eu também não estou aqui levando ao conhecimento das pessoas que tudo que se escreve em nome de espiritismo, que eu vá prejudicar isso aí, não é nossa intenção, porque eu, como todos, procurei ler muitas coisas e sempre que tem oportunidade estamos lendo a respeito daquilo que escrevem a respeito, ou tendo como base o que o espiritismo traz para nós enquanto conhecimento. Mas a própria ciência, ela dá conta realmente de si próprio. Eu lembro de um professor que eu tive na faculdade de psicologia. Logo assim, no início do período, ele perguntou a respeito da questão do conhecimento por conta da psicanálise. Então, as pessoas comentaram coisas e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: você quer conhecer Freud? Leia Freud. Não leia os que escreveram sobre Freud. Esse não leia, ele não está dizendo que as pessoas não devam ler as outras coisas, dá para a gente entender perfeitamente isso. Mas se é para conhecer o trabalho de Freud, da psicanálise, no caso aí, vinculado aí a essa história que eu estou contando para todos. Então a gente tem que ler o próprio. Então a gente vai ler a psicanálise freudiana. Mas ninguém está impedido de ler Ana Freud, filha dele, ninguém está impedido de ler o Lacan, e vários outros, o próprio Jung, que mergulhou nos caminhos da psicanálise, mas construiu uma escola que tem algumas diferenças. Então ninguém está proibido de nada disso. Mas se a gente quer conhecer realmente a estrutura e tudo o que nos pode oferecer o tal conhecimento próprio, a gente tem que ir na fonte. Isso é fundamental para a gente entender. Então, se seguirmos esse raciocínio, e aí eu, como disse ainda há pouco, eu não tenho receio nenhum de dizer, se a gente quer entender espiritismo de verdade, temos que ler Allan Kardec. Não é uma linguagem difícil. Os conceitos são diretos, são objetivos. A gente não tem que enfeitar nada, sabe? E procurar aquelas palavras que a gente, porventura, não conheça, a gente vai ao dicionário para poder... E isso vai aumentar nosso conhecimento, aumenta a nossa cultura linguística. Isso é importante. O importante é a gente entender o que ele quer dizer. Se isso acontece, aí estabelece-se comunicação. O autor conseguiu transferir para nós o pensamento dele a respeito de tal ou tal coisa. E como a doutrina espírita não é uma doutrina pessoal, como até já vimos aqui no estudo desse livro que estamos empreendendo aqui, o Obras Póstumas, onde foi colocado lá no início do livro, ali no momento onde Kardec estava sendo reverenciado na sua morte,
e foi colocado que ele fez uma doutrina um tanto quanto pessoal. Isso, na verdade, é um grande equívoco. Ele tem a pessoalidade dele ali, porque a estrutura toda quem organizou foi ele, né? Talvez não fosse nem a intenção do autor, porque era uma grande pessoa, mas não era uma doutrina pessoal no sentido dele ter criado aquilo ali. Então ele sempre frisou, chamou a atenção, uma doutrina dos espíritos, como a gente vai ver aqui agora na continuidade do nosso estudo, onde ele dialogava com o plano espiritual, mas usando a estrutura do desenvolvimento intelectual, científico do mundo material. Então ele provocava as perguntas ou os questionamentos ou as ideias, ele trazia algumas hipóteses lógicas, como ele chamava, que poderia ser confirmada no futuro ou não, e várias outras coisas. Então está sempre, ou a gente percebe que existe sempre um diálogo para que a gente busque o que é verdadeiro, aquilo que não é verdadeiro, e aí ele mesmo define isso em algum outro momento, aquilo que não corresponde à verdade, a gente deve deixar de lado e procurar o que é verdadeiro. Neste ponto, a doutrina estaria em erro. Só que eu posso vos afirmar, querido amigo ouvinte, que isso não aconteceu ainda, até onde eu conheça que outros companheiros, colaboradores da doutrina, que procuram estudar a doutrina e divulgar o conhecimento doutrinário, não houve um momento ainda, de fato, onde aconteceu. Então, a gente tem seguido o trabalho de Kardec, né, nesse sentido, e é o que estamos fazendo aqui. A gente está até lendo aqui, né, esse nosso estudo atual aqui é sobre a teoria da beleza, onde fala da estética. Kardec faz uma comparação ao próprio desenvolvimento da alma, que reflete no corpo e nas questões, não só no corpo físico, na aparência, mas na qualidade de vida do homem na Terra. Toda a beleza que existe por aí, o aperfeiçoamento das coisas, tem a ver com o desenvolvimento da alma. Mas isso não quer dizer que, algumas vezes, exista uma aparente confusão, onde às vezes a gente não vê tanta beleza externamente, mas reconhece uma beleza internamente. E é isso mais um ponto para esse nosso estudo aqui, da teoria da beleza, onde Kardec estuda aqui o texto do Charles Richard, era um escritor, onde havia uma concordância do codificador em relação a isso, mas essa ideia foi posta a lume também nas reuniões mediúnicas que Kardec promovia, e aí a gente vai começar a entrar hoje exatamente no comentário dos Espíritos a respeito disso aí. No último programa a gente tocou num ponto até delicado em relação à linguagem utilizada, usando a imagem e a figura do homem negro da África, e Kardec, por conta da linguagem, da forma de falar, ele fazia referência às tribos, né, mais vinculadas à natureza material. Ele não fazia aí um julgamento à qualidade desenvolvida pelo espírito, estando ele num corpo físico que tivesse uma cor amarelada, branca, negra. Não é propriamente nesse sentido, pelo menos até onde podemos entender, mas sim do homem que está extremamente vinculado aos aspectos materiais, que a gente chama de homem primitivo. Isso não tem uma intenção de dizer que não tem valor ou que tem pouco valor, mas sim de chamar atenção para aquilo que se desenvolve para o campo da intelectualidade, do aperfeiçoamento, aprimoramento e desenvolvimento da cultura que existe em outros povos. Então, para a gente que acompanha essa questão da evolução espiritual e de tudo que está envolvido nesse desenvolvimento, é claro que a gente vai estabelecer uma diferença entre o que é primitivo e aquilo que não é tão primitivo assim, pelo menos assim eu posso me expressar. Então, é isso aí. Mas é lógico que tem pessoas que não vão entender assim e vão encaminhar para um senso crítico que, na verdade, é mais um julgamento, porque o julgamento ele propõe para a gente uma sentença, né? Então as pessoas vão dizer assim, não, Kardec era racista, Kardec era isso ou outro. A gente vê isso pelo comportamento da pessoa em relação ao ser humano. Mas às vezes, né, a fala, e por conta de uma época onde isso se vivia ainda em plena força em muitos lugares, a escravidão e tudo isso, na linguagem, às vezes, a gente vê realmente uma forma difícil, né? Que a gente peca um pouco na forma de falar. Hoje em dia, a gente está tendo uma devolução bastante interessante em relação a determinadas falas, onde as pessoas estão meio que exigindo mesmo que a gente corrija as falas.
Então, a gente não evita usar certos termos, né? Então, a gente, por exemplo, no cantinho do quarto, às vezes a gente tem aquela mesinha, né? Que a gente chama muita gente ainda chama de criado mudo. Isso é um termo terrível, né? Por conta da agressão que era feita ao ser escravizado e negro, geralmente, né, na nossa cultura aqui. Mas a escravidão no passado, ela não era só do negro, a gente vê na própria história. Todo o povo que era conquistado, eles eram escravizados e muitos se tornavam mesmo escravizados particulares dentro das casas, eram comprados, eram vendidos e não tinha cor de pele negra. Necessariamente não, era de qualquer cor, era o grego, era isso, era aquilo outro, de vários países. Depois é que foi sendo mais, a cultura, o comportamento humano foi mais sendo levado a conquistar povos que eram mais primitivos para poderem ter aquela situação de obedecerem mais, que quanto mais cultura tem aquela pessoa, o escravizado, mais fácil é ela se libertar ou ter ideias de liberdade, e isso aí, foram percebendo isso, então vamos transformar quem em escravos? Vamos transformar aí aqueles povos mais primitivos, que eles eram mais fáceis de serem dominados. E a gente vê na história do Brasil que os nossos indígenas aqui, os povos originários, não foi tão fácil assim. Então eles tiveram essa abertura maior e facilidade com os homens ligados à terra, né, os primitivos da terra, da África Negra. Então é disso aí mais ou menos que Kardec está falando, e aqui falando da questão do aspecto da beleza e tudo mais, que quanto mais um povo ele está vinculado ao estado primitivo, mais, ou diria ao contrário, menos ele estaria vinculado aí ao entorno que envolve essa questão do desenvolvimento da beleza. Então, quanto mais a alma se aprimora, mais bela ela fica e ela vai imprimir em tudo que ela toca, como aquela questão, né, da galinha dos ovos de ouro, virá algo mais belo. Mas é claro, a gente entende que não funciona 100% assim, apenas é a ideia, a filosofia da coisa. Então, no programa passado eu me lembrava daquele texto lindo, que eu particularmente considero lindo, do capítulo 53 do livro de Isaías, onde ele fala de Jesus, mas só que séculos e séculos antes, dizendo mais ou menos assim, que ele não teria nem parecença nem formosura, ou seja, não teria beleza. Então dá para entender isso aí, que é preciso caminhar com os aspectos do desenvolvimento e não fazer simplesmente julgamentos. E aí eu parei aqui num ponto onde Kardec faz menção a vários artigos, né? Ele diz aqui, este artigo, o artigo que lemos, do Charles Richard e tal, ele, tendo sido lido na Sociedade de Paris, foi objeto de grande número de comunicações, que chegaram às mesmas conclusões. Não transcrevemos senão as duas seguintes, que é o que nós vamos começar a ler hoje, que foram as mais desenvolvidas. Então, aqui Kardec ele chama a atenção de várias, ele optou por essas duas aí para serem conhecidas e para reflexão. Então, está aqui, Paris, 4 de fevereiro de 1869, médium Senhora Mallet. Interessante que a data, né, é bem próxima à desencarnação de Kardec. Então, vamos ler aqui o texto, que diz o seguinte: pensaste bem, a origem primordial de toda a bondade e de toda a inteligência é também a de toda a beleza. O amor gera a perfeição de todas as coisas, sendo ele mesmo a perfeição. O espírito é votado à conquista desta perfeição, a sua essência e o seu destino. Deve, pelo trabalho, aproximar-se da inteligência soberana e da infinita bondade. Deve revestir progressivamente a forma mais perfeita que caracteriza os seres perfeitos. Se, em vossas pobres sociedades, em vossos globos ainda mal equilibrados, a espécie humana está muito longe da beleza física, isto procede de ser aí ainda rudimentar a beleza moral. Nesse primeiro parágrafo aqui, dessa comunicação,
e no final eu leio, né, qual foi o espírito, né, que assinou. A gente percebe exatamente essa linha de raciocínio. E é legal aqui que eles colocam a beleza humana como um todo ainda longe do ideal. Então a gente está falando aqui que mesmo as raças do nosso planeta Terra, mais desenvolvidas, mais intelectualizadas, etc. e tal, elas não são nada belas como a gente muitas vezes pretende, né, na nossa vaidade pessoal. Então, seguindo aqui aquela linha de raciocínio que eu teci ainda há pouco, baseado na proposta kardeciana, em relação aos povos ligados ao estado mais primitivo, a gente percebe que todos nós, em tese, não temos essa beleza ideal, a gente vive uma grande vaidade, apenas tecemos diferenças, às vezes, de traços. Mas, mesmo assim, dentro de cada cultura, existe a excelência do desenvolvimento e que traz uma beleza maior num do que no outro. Então a gente percebe também em todas as raças, todas as etnias, que há dentro dela uma beleza comum dentro dos traços que é comum, né, repetindo a palavra, a todo aquele grupo ali. Isso a gente percebe. Isso é muito bacana. Então vamos continuar aqui o texto, né? A conexidade entre as duas é um fato certo, lógico, e de que a alma tem desde aí a intuição. Conexidade é essa? É a beleza física e a beleza moral. Realmente sabeis quanto é penoso o aspecto de uma bela fisionomia desmentida pelo caráter. Aí, tá vendo? Que às vezes a gente tem uma beleza física considerável aqui do ponto de vista humano na Terra, mas o caráter é o oposto, né? Se ouvirdes falar de uma pessoa de grande mérito, dar-lhe-eis, pela imaginação, traços simpáticos e sofreis decepção à vista de uma cara, de um rosto, né, que vos contradiz as previsões. Que concluir daí? Que, como de tudo quanto o futuro oculta, a alma tem a presciência da beleza, à medida que a humanidade progrida e se aproxima do tipo divino. Interessante, isso me leva a pensar o seguinte, sem nem continuar aqui o texto, muitas vezes a gente nasce com traços de beleza, de uma grande beleza do ponto de vista, né, de cada cultura, de cada etnia, etc. e tal, mas tem um problema em relação ao caráter, né? Ou seja, mas a alma intui essa beleza. Está nos nossos princípios. Onde estão as leis de Deus? Já diz o Livro dos Espíritos, na questão 621. Está na consciência, não está escrito em algum lugar. Onde existe também esse impulso, essa consciência da divindade que tem dentro de cada um de nós? Na mesma consciência. Jesus já tinha nos advertido lá atrás, dizendo, vós sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo, repetindo o quê? O Salmo 82, versículo 6. E, né, ficou isso nítido em relação da relação direta, né? Duas relações aqui que eu falei, né? Com a própria divindade. Ou seja, o homem é herdeiro de Deus, como diz Paulo de Tarso. Então possui dentro de si essa divindade. Deus está em toda parte. Então a gente vai percebendo que existe dentro de nós uma consciência da existência dessa beleza superior, tanto do caráter quanto da expressão exterior dessa beleza. E, de vez em quando, mesmo sem um grande caráter desenvolvido, a gente expressa exteriormente essa beleza. Que é importante a gente lidar com ela, saber que ela existe. Só que precisa estar no equilíbrio. A gente não vai conseguir manter muitas vezes essa beleza. Às vezes acontece na vida de um ser humano. Ele nasce um bebê muito bonito, uma criança bonita, e até um homem ou uma mulher belo, e depois, à medida que vai envelhecendo, tudo muda, fica estranho, diferente, e aí inverte os papéis. Alguns conseguem passar a vida toda assim, outros passam a vida toda sem tanta beleza. E aí a gente está tendo o quê? Está tendo experiência de um conteúdo que existe verdadeiramente dentro de nós, mas ainda não se manifesta de forma plena. Então, continuando aqui, nós vamos ver um pouquinho mais do texto. Não tireis argumentos contrários a esta afirmação da aparente decadência da vossa mais adiantada raça. Sim, é verdade, a espécie parece degenerar, abastardar-se,
As enfermidades vos afligem antes da velhice. A infância mesmo sofre moléstias que não pertencem habitualmente, senão a outra idade da vida. Mas isto é uma transição, que acabamos de dizer há pouco, né? Só não usamos esse termo. A vossa época é má. Ela fecha e abre. Fecha um período doloroso e abre uma era de regeneração física, de progresso moral e intelectual. A raça nova de que já falei, e aí eles estão fazendo referência à mudança, à época de transição, de mudanças que está ocorrendo agora, que eles começaram a revelar para a gente a partir dali da vinda da doutrina espírita, onde Kardec começou aquilo ali. Então, só para marcar um período onde se iniciam de fato grandes mudanças, é esse período ali do final do século XIX para cá. Então aqui o Espírito está tocando nesse ponto e falando o quê? De uma raça superior, de uma raça futura, de espíritos que vão reencarnar na Terra com uma melhora considerável dentro de si. Não espíritos perfeitos. Não, eles não dizem isso, mas melhores nas suas condições, nas suas propostas de vida, vinculados a menos interesse material, é onde o seu interesse está mais voltado para as questões de ordem espiritual, cultural, mas que ainda há, né, a presença das necessidades materiais. Então, é o que a gente chama de momento, né, de desenvolvimento para a regeneração da humanidade, do planeta, regenerador nesse sentido. Daí Kardec trabalhar nesse ponto, falando da geração nova, lá no livro A Gênese, que ele já havia publicado aqui nesse período desse texto que estamos lendo aqui agora, essa comunicação. Então, desde 1867, Kardec publicou A Gênese, e lá está, no finalzinho, no último capítulo 18, lá um estudo maravilhoso sobre a nova geração. Então, vale a pena, quem não conhece, buscar lá esses textos. Vale muito a pena. Então, voltando aqui, a raça nova de que já falei terá mais faculdades, mais instrumentos ao serviço do espírito, será maior, mais forte, maior. Ele aqui faz uma citação até de maior, até parece que é fisicamente, né? Mais forte, mais bela. Desde o princípio, por-se-á em harmonia com as riquezas da criação, que a vossa raça descuidadosa e fatigada desdenha ou ignora. As grandes coisas que tiverdes feito, ela aproveitará e marchará nas vias das invenções e do aperfeiçoamento, com febril ardor, com muita vontade, e um poder ora desconhecido, que a gente desconhece de onde virá, né? Mas vem de dentro. Mais adiantados, também em bondade, os vossos descendentes farão o que não soubestes fazer. Farão desta terra desgraçada um mundo de felicidade, onde o pobre não será mais repelido ou desprezado, mas protegido por instituições largas e liberais. Já desponta a aurora dessa mudança. A luz não tardará a vir. E vou fechar o texto aqui, já que está acabando, né? Amigos, aproxima-se, enfim, o dia em que a luz brilhará nessa terra escura e miserável, em que a raça humana será boa e bela, segundo o progresso conquistado, em que o sinal posto na fronte do homem não será mais o da reprovação, mas um sinal de alegria e esperança. Então, uma multidão de espíritos adiantados virá tomar lugar entre os colonos dessa terra, onde eles se acharão em maioria, e tudo cederá diante deles. Este renovamento far-se-á, e a face do globo se transformará, porque a nova raça será grande e poderosa, e a hora da sua vinda será o começo da era e da felicidade. Espírito Panfilho, esse é a assinatura. E aqui a gente percebe, principalmente nos dias de hoje, a luta de determinadas instituições, não vou nominar aqui, não é essa a intenção, mas no sentido de instituições, ou seja, pessoas que lutam pelo direito, pela liberdade, pelo que é correto, pelo que é mais perfeito em termos de justiça,
Então a gente vê despontar na nossa época esse tipo de coisa acontecendo, o combate ao preconceito, ao ódio que anda por aí em vários grupos, até dentro do nosso grupo espírita existe isso aí. Então é o cuidado que a gente precisa ter e de momento de escolha, o que a gente quer escolher para a nossa vida, para a vida daqueles que virão e a nossa contribuição. Eu continuarei no próximo programa esse papo e a segunda comunicação que virá. Tá bom, querido amigo ouvinte? Eu fico por aqui, deixando aqui, como sempre, o meu agradecimento pela oportunidade. Até a próxima, se assim Deus nos conceder. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos hoje estudar, ou melhor, vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos no programa anterior a respeito do modo que devemos tratar nossos pais, nossa mãe, nosso pai, quando estiverem numa idade avançada, necessitando do nosso carinho, da nossa ajuda. E vamos falar também daquele momento em que Jesus nos explica, nos deixa a informação que hoje nós percebemos, e na época, com certeza, ninguém tinha capacidade de entender dessa forma, nos fala da parentela corporal e da parentela espiritual. Quando é aquela passagem que nós estudamos no programa anterior, e que ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quando foi chamada a atenção de que sua mãe e seus irmãos terrenos, carnais, consanguíneos, estavam ali fora o aguardando. Então ele diz, minha mãe e meus irmãos, minha irmã, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então aí ele faz uma distinção para nós do que seja a parentela corporal, consanguínea, humana e a parentela espiritual, que é, como nós espíritas sabemos, é a verdadeira vida. O tempo todo Jesus tentou nos explicar isso. Então ele tinha que nos dizer, olha, existe essa distinção. Vocês vão, ao mesmo tempo, quando estão encarnados aqui, vão ter que lidar com a parentela física, corporal, consanguínea, temos que honrá-los, tudo bem, enquanto estivermos aqui. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos preparar, porque quando desencarnarmos, vamos encontrar a nossa parentela espiritual. E essa parentela espiritual nem sempre vai ser alguém que pertenceu à nossa família de encarnados, família corporal. Só aqueles que pensarem igual a nós, tiveram o nosso comportamento igual ao nosso. Se nós formos diferente deles, não vamos encontrá-los na espiritualidade. Ou se um deles for diferente de nós, esse alguém vai ficar afastado. Nós, na espiritualidade, nós vamos nos unir, vamos nos ligar através dos laços morais, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E só vamos ter atitudes boas se cumprirmos aquilo que é a vontade do Pai Celestial. Essa é a ideia proposta por Jesus. Então aqui nós temos hoje o item 8º, a parentela corporal e a parentela espiritual.
é o texto de Allan Kardec nos explicitando melhor essa diferença. Nós temos que ter isso bem delineado. Ou seja, temos a nossa parentela corporal, pai, mãe, irmãos, tios, todos aqui. Temos que tratar a eles com todas as honras possíveis. Fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ter uma vida de harmonia, de conforto, de carinho, de amor, de tudo. É o que temos aqui enquanto estamos encarnados. Mas, ao mesmo tempo, temos que pensar em criar meios de uma parentela espiritual boa. Porque, eventualmente, a nossa parentela carnal não está lá essas coisas, gente. Pode acontecer. Ou, ao contrário, ela pode ser excelente, boa, e nós é que somos aquele que, de vez em quando, pisa na bola. São as injunções aqui da vida. E nós temos que aproveitar essa vida aqui para acertar essas arestas. Se a nossa família, por um todo, for melhor que nós temos que ir mudando, melhorando para nos acertar, já que eles são melhores moralmente que nós. Se for o inverso, nós é que fomos melhor que eles, como era o caso de Jesus com seus irmãos, sua mãe, nós temos que ter muita paciência, muita condescendência, muita honra para com eles e entender isso. Mas temos que ver o nosso caminho. É que nós prosseguimos no estudo, no cumprimento da vontade do Pai. E vamos orar para que eles um dia caiam nessa real, para no futuro, na espiritualidade, continuemos fazendo parte da mesma família. Fomos da corporal e, eventualmente, vamos ser também da espiritual. Então, é sobre isso que Kardec vai nos falar aqui. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Então, temos que ter isso como claro. Os laços de sangue não necessariamente, nem forçosamente, criam os laços entre os espíritos. Criam ligações entre os espíritos. Não é só porque eu tive mãe A e pai B, que na espiritualidade nós vamos ter ligação. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que ele fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Exatamente, nossos pais não criaram nós em espírito. O espírito deles não criou o nosso espírito. Seus corpos materiais criaram o nosso corpo que está habitando o nosso espírito. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Exatamente. Quando alguém encarna numa família, na maioria das vezes, são espíritos que já conviveram antes, têm algumas afinidades, estão aqui para acertar algumas arestazinhas e tal. Isso na mais das vezes. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Então, mas pode acontecer por coisas do passado, alguém tem que encarnar numa família de pessoas que lhes são adversas, e vice-versa. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Foi o que Jesus quis dizer. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, são os laços espirituais, daqueles que fazem a vontade do Pai. E da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Ou seja, muitas vezes, antes de encarnarmos, já fazíamos parte dessa família, espiritualmente falando. Encarnados continuamos fazendo parte e quando desencarnarmos vamos continuar. Segue-se que os dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse por sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias.
Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então ele nos remete ao capítulo 4, item 13, que fala da reencarnação. Não é? E até porque, quando um homem e uma mulher se unem, eles não têm consanguinidade, eles vão criar a consanguinidade nova. Então eles têm que se atrair por afinidade, por gostos, desejos, a constituir uma família nova. Mas essa família nova começa sem nenhum laço consanguíneo, começa pelos laços afetivos, que são os laços que já vêm da espiritualidade. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha mãe, e meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus quis deixar isso bem claro para nós. Observarmos bem essa distinção da família corporal, da família espiritual. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que este perdera o Espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os seus sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia deles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino de que, de maneira alguma implica, haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Olha, a gente não estava lá para ver se ele estendeu nessa abrangência, diz: eis aqui meus irmãos, minha mãe, apontando para aqueles que estavam ali assistindo. Se ele incluiu a Maria no meio, não sabe? Que ela pode, com certeza era, tanto parente consanguínea dele como mãe, quanto parente espiritual dele como espírito afim. Se ela foi escolhida para ser mãe dele, isso não pode ser uma coisa aleatória. Escolhe qualquer um espírito aí para encarnar como mulher e vir dar a luz ao nosso mestre, Filho de Deus, que vai pregar e dar o exemplo e trazer o Evangelho, alma pura que tem aqui no planeta. Não pode ser aleatório. Tem um espírito que foi escolhido pelos seus predicados. Já devia fazer parte da família de Jesus na espiritualidade. Vou ter que encarnar para dar o exemplo da minha missão, meu Evangelho para o povo. Vou precisar de pai e mãe. Vamos escolher dois que sejam realmente afins com o meu pensamento, já sejam da minha família espiritual. Agora, se depois que eu nascer, meu pai e minha mãe continuarem proliferando, aí esses irmãos que vão vir de acordo com suas, seus acertos que tem que fazer com a vida. Com relação aos pais, com relação uns com os outros, com os vizinhos, com a vida, como qualquer outra pessoa. O importante ali era Jesus, sua mãe e seu pai. Simples assim. E que trataram muito bem dele. Fizeram tudo que tinha que fazer por um menino naquela época, até tornar-se o homem que viria a ser quem foi. Então, com certeza, tanto Maria quanto José deveriam fazer parte da família espiritual de Jesus, porque faziam a vontade do Pai. Agora, aqui na Terra, ele tinha que mostrar que eles eram como qualquer um da família corporal. Se quisesse fazer parte da família espiritual, como ele disse que eram aqueles discípulos, eles seguissem o que os discípulos diziam. A questão de escolha de cada um. Maria, com certeza, seguiu, pelo que narra o Evangelho daí para frente,
ela o seguia, esteve no momento do seu desencarne, tudo conseguindo lá a vontade do Pai. Agora, não consta nos evangelhos que os irmãos dele estivessem lá presentes na hora que ele foi crucificado. Podia até estar, mas não consta de nenhum evangelho isso. Nem que o seguiam, não consta. Então talvez fizessem parte só da família corporal. Tudo bem. O que importa para nós aqui é a vida de Jesus, gerado por 2 membros da sua família espiritual. E para nós o que importa é saber da existência dessas 2 famílias. E que os laços consanguíneos que nos unem aqui não necessariamente continuam na espiritualidade. Eventualmente coincidem. Até porque nós já temos tanta vivência nesse planeta que muito dificilmente nós vamos nascer de pais ou mães totalmente díspares em relação a nós. Eu acredito assim. Pode acontecer, casos de alguém nascer uma família totalmente diversa, pode acontecer. Mas depois de tantas encarnações neste planeta, é bem provável que a gente já tenha convivido antes. Pode não ter sido uma convivência boa, agradável, então vem agora para acertar alguma pendência. E que nós, como espíritos sabedores disso, temos que nos esforçar para acertar qualquer pendência que esteja havendo entre nós, na nossa família corporal, porque sabemos que temos que resolver enquanto estamos a caminho, o próprio Cristo disse. Temos que acertar com todos antes de ir fazer a nossa oferta ao templo. Temos que acertar tudo. Porque quando todos formos para a espiritualidade, não gostaríamos de ter pessoas que não estejam afim conosco. Gostaríamos que todos fossem semelhantes ao nosso pensamento, já que nós estamos tentando fazer a vontade do Pai, e todos aqueles que fazem a vontade do Pai vão fazer parte da nossa família. Então aqueles que nasceram aqui na mesma família que nós, vão torcer para que eles também façam parte dessa família espiritual. Já convivemos muitos anos com eles aqui, já criamos algumas afinidades, alguns gostos, algum conhecimento. Então seria interessante que eles, se nunca fizeram parte da nossa família espiritual, passassem a fazer nesta próxima nossa volta à espiritualidade. Para a gente encontrá-los lá quando nós desencarnarmos, encontrar esses membros da família corporal que fazem também parte da nossa família espiritual. E não seja alguém desgarrado. Isso, pelo menos é o que nós aprendemos aqui com a doutrina espírita. Nós temos essa consciência. Temos que trabalhar pela nossa família, como diz aqui o tema do capítulo. Honrar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos também, eu incluo aí, porque há muitos que têm irmãos bem mais velhos e que estão precisando da mesma assistência que se daria aos pais. Vocês sabem disso. E Kardec ainda ampliou essa honraria àqueles que fazem o papel de pais e mães sem ter sido corporalmente, consanguinamente. Aqueles que adotam por vontade própria e cuidam dessas crianças sem ter, entre aspas, digamos assim, a obrigação por ser seus próprios filhos. Então, o pai e a mãe são todos aqueles que fazem as vezes de pai e mães, cuidando da gente desde que a gente tá no mundo aqui. Eventualmente é uma avó, eventualmente é um tio, uma tia. Isso é muito comum da gente assistir esse tipo de situação hoje em dia. Às vezes é um irmão mais velho, irmã mais velha, que cuida. E a família diz que a diferença do mais velho para o mais novo, às vezes são 20 anos de diferença, 25 anos de diferença de idade. São os mais velhos, depois que os pais desencarnam, são os irmãos mais velhos que cuidam daquele mais novinho. Então ele tem que prestar honraria a esses irmãos também, quando estiverem nas suas necessidades, na velhice. Em geral, nós temos que fazer pelos nossos velhos
toda a honra possível. Como existe países, vocês sabem disso, como o Japão, por exemplo, que os velhos são honrados, independentemente de ser pai, avô de alguém. Os idosos lá recebem toda a honraria, porque os japoneses sabem disso, e não são cristãos, não é verdade? Mas sabem disso, honram os seus mais velhos encarnados e honram os seus antepassados, que sabem que tudo que eles têm hoje, moral, intelectualmente e às vezes materialmente, dependeu do trabalho dos seus antepassados, estejam ainda encarnados, velhos, ou já tenham desencarnado. Mas nós, que somos hoje o que somos, devemos aos nossos pais, nossos avós, bisavós e assim por diante. Então, é nessa maneira que nós estamos construindo uma parentela espiritual. Nesse tratamento honroso, de carinho, de amor, às vezes, como diz aqui Kardec, que os pais que não foram lá tão assim cuidadosos com os filhos, mas estão recebendo de nós todo esse trabalho, toda essa honraria, os está sensibilizando. Se eles não faziam parte da nossa família espiritual, já vão começar a sentir o gostinho de fazer parte dessa família espiritual também. Então é muito importante para nós termos total ciência e consciência disso. Certo? Ficamos então, meus irmãos, hoje por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite, muita paz, e vamos pensar com todo carinho nessa honraria que nós devemos aos nossos pais encarnados e também àqueles que já estão desencarnados. Fiquemos em paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.